dos apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Caia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse a vossa queixa. Mas como é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz nessa coisa. E Galião mandou-o sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto. Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Cencreia, Paulo raspou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje estamos celebrando a missa de 7º dia, pela alma do nosso irmão Djalma Pereira de Mendonça e também Maria Camilote Álvares, missa de 7º dia. Queremos pedir que Deus lhes perdoe os seus pecados, lhe dê o descanso eterno. Deus dê também o conforto aos seus familiares. Queridos irmãos, queridas irmãs, esses dias a primeira leitura tem narrado as viagens de Paulo. E ali tem apresentado para nós as conquistas e as dificuldades pelas quais Paulo enfrentou no seu trabalho missionário. E o bonito de ver em toda essa trajetória é que Paulo nunca desistiu. Mas Paulo sempre manteve-se firme, fiel a Deus, no anúncio da palavra, fazendo sempre a vontade do Senhor. Queridos irmãos e irmãs, podemos olhar para esta leitura de hoje, que acabamos de escutar, e ter então, a partir disto, uma única certeza. Qual certeza? Deus protege aqueles que são dele. Palavra forte esta. Por isso eu quero repetir. Deus protege aqueles que são dele. Não importa a situação pela qual a pessoa esteja passando, se seja coisa pequena, grande, coisa grave, aos olhos humanos uma coisa difícil, uma coisa impossível, não importa, seja qual for esta situação, Deus se coloca em nossa defesa. Queridos irmãos e irmãs, a partir desta verdade, precisamos aprender a confiar mais no Senhor. Às vezes, infelizmente, a gente procura tirar as nossas próprias conclusões diante dos obstáculos que estão à nossa frente.
E o resultado dessa conclusão nem sempre é boa. Você vai entender o que eu estou querendo dizer com isso. Sabe aquele momento que você está com um problema de saúde, um problema na tua família, que você já tentou de todas as maneiras encontrar uma solução, resolver aquele problema e não deu nada? E aí você chegou a uma conclusão. Qual a conclusão? Muitas vezes você tenha dito assim: é impossível resolver esse problema, é impossível sair vitorioso dessa dificuldade, desisto. E sabe por que a gente chega a esta conclusão? Que não é boa. Porque nos falta confiança, meu irmão, minha irmã, falta confiança em Deus, falta confiança no amor de Deus, no poder de Deus, falta confiança de saber que aquilo que não está na nossa condição, Deus pode fazer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vejamos o que narra a primeira leitura de hoje, para a gente entender esta mensagem. Veja bem, Paulo, ao entrar em Corinto, ele tem uma visão. Que visão? Ali Deus fala para ele, para Paulo, não ter medo, que Paulo continue a falar e nunca se cale, porque Deus sempre estaria com ele e que ninguém iria colocar a mão sobre Paulo para lhe fazer mal. E Deus também havia dito a Paulo que naquele lugar, naquela cidade, havia um povo numeroso que pertencia ao Senhor. E Paulo, então, obediente àquilo que Deus lhe inspirava no seu coração, fica um tempo naquela cidade, ensinando, pregando a palavra. Porém, os judeus, revoltados com aquilo que Paulo estava fazendo, e também quando os judeus começam a perceber a conversão de tantas pessoas, eles acabam prendendo Paulo e levam Paulo diante do tribunal. E diante do tribunal fazem uma calúnia, levantam uma calúnia, dizendo que ele estava levando o povo a adorar deuses. E diante daquele povo, ali no tribunal, estava Galião, o responsável por tudo. E o próprio Galião disse que aquilo que os judeus traziam para julgamento era uma coisa interna, não era problema dele, né? Era questão de brigas religiosas, e que por isso então não iria se preocupar com aquele assunto. Virou as costas, dispensou Paulo e deixou os judeus falando sozinho. Os judeus então, com raiva, eles acabaram agredindo um dos funcionários de Galião e não colocaram a mão em Paulo. Olha, foram violentos com o funcionário do tribunal. E Paulo não encostaram nem um só dedo. Qual foi a inspiração que Paulo havia tido? Que Deus havia colocado no coração dele? Que ele poderia ficar tranquilo naquela cidade, anunciando a palavra, fazendo o que tinha que fazer, cumprir o papel dele, porque ali, por mais dificuldade que ele encontrasse, ninguém iria colocar a mão sobre ele. E o que aconteceu naquele tribunal?
não colocaram a mão sobre Paulo. Aqui está o cumprimento da promessa que Deus fez. Aqui está o cumprimento desta promessa. Paulo, então, naquele momento, não precisou se defender, apenas confiou no Senhor. Deus veio em seu socorro, Deus veio ao encontro da sua necessidade e o ajudou e o protegeu. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos fazer essa experiência de colocar tudo nas mãos de Deus. Coloque nesta noite a tua família, coloque nesta noite o teu trabalho, coloque nesta noite a tua saúde, a tua situação financeira, que muitas vezes esteja aí abalada. Coloque nesta noite a tua preocupação, os seus medos, as suas inseguranças. Faça como Paulo, coloque tudo isso nas mãos de Deus. Tenha fé, tenha confiança e saiba que o Deus do amor, o Deus do impossível, virá em nosso socorro e que Ele virá em nossa defesa e nos dará aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, mas aquilo que de fato precisamos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus hoje nos lembra para ter uma postura de cristão diante de qualquer desafio, diante de qualquer problema, diante de qualquer obstáculo. Qual é essa postura? Coragem. Não tenhamos medo de nossas dificuldades, porque nada irá colocar as mãos sobre nós. Você acha que as coisas ruins que estejam acontecendo nos dias de hoje vão te derrubar? Se você tem fé em Deus, você vai permanecer em pé. Você acha que as coisas que estejam desestruturando a sua casa, a sua família, vai acabar com o sossego da tua casa? Se você tem confiança em Deus, a sua família vai permanecer unida. Nada irá colocar as mãos sobre você, porque Deus está do nosso lado, protegendo, abençoando e nos socorrendo. Tenha fé, tenha confiança e espere na misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Parabéns.